Boa noite, boa noite. Boa noite, seu Elcio. Como é que você tá? Vamos iniciar, esperar a galera entrar. Tudo certo, graças a Deus. Ontem tivemos um probleminha técnico, não sei se você estava na live de ontem, mas acabou que o YouTube não deu certo o nosso áudio, então a gente resolveu aqui fazer a live pela plataforma fechada mesmo, que aí fica mais certo que vai dar tudo nos conformes aí. Então vamos só aguardar um pouquinho aí pra. Ah, não, tranquilo. O áudio ficou horrível. Aguardar a galera chegar pra gente iniciar. Ontem foi mesmo um bate-papo ali pra gente falar um pouquinho sobre o início do mercado, coisas que vão levar ali a questão de sucesso e não sucesso na bolsa. E hoje a gente já vai entrar aqui com um conteúdo mais direcionado, onde eu vou estar abrindo aqui a minha tela também, né? Boa noite, Úrsula. Então, para não haver nenhum tipo de problema com o áudio, decidi hoje fazer na plataforma fechada. E depois da que encerrar a aula, eu solto a aula no YouTube lá como replay para quem não conseguir assistir. Vou esperar até um pouquinho aí das 8h10 aí, até todo mundo se conseguir ingressar na live aí pra gente dar início. Boa noite, Ricardo. Depois aí das 8h10 a gente já começa com o conteúdo e daqui não sei que horas a gente vai parar. Vamos ver aqui de acordo com o que vai fluindo, de acordo com o que vocês vão tendo dúvida, podem ficar à vontade de pesquisar, perguntar, né? Que aí a gente vai tirando as dúvidas no decorrer da live aí. Boa noite, Paulo. E é isso. Ontem eu não sabia quem é que estava na live, pelo fato de ser no YouTube, né? Basicamente vi só quem estava comentando ali. Hoje eu já consigo ver aqui os nomes das pessoas e fica até melhor para a interação aqui, né? Todos aqui já fazem operações na bolsa com regularidade diariamente, ou são pessoas que estão se inserindo? O seu Elcio, eu sei que opera Forex, se eu não me engano. O restante do pessoal, vocês já operam no mercado financeiro com frequência? Top demais. Legal, legal. Acho que o Paulo não conseguiu ligar o áudio aí. Deve voltar daqui a pouco. Manda lá no grupo lá, Marcos, que a gente tá ao vivo, pra galera comparecer aí. Vamos acelerar aí pra gente ser o mais rápido possível aqui de começar o conteúdo também. Então, só pra galera não perder o início da conversa também. Então, sempre dou esse tempozinho de tolerância pro pessoal entrar. Tem gente que tem dificuldade com plataforma, então acaba que tem muita gente que na hora de entrar aqui nem consegue. Acho que o Paulo foi um desses. Só manda um avisozinho lá que a gente já está ao vivo pra gente iniciar aqui. Aí, ó, o Paulo voltando aí. Pois é, o Daniel tava ontem mesmo. Ficou aí do início ao fim aí, mas eu não sei onde é que ele tá hoje. Achei que ele ia voltar. O Daniel ontem participou bem. O Paulo tá com problema de conectar o áudio dele. Agora foi. Agora tá tudo ok aí, Paulo. Escutando tranquilo?
Vamos lá, pessoal. Vou só esperar o Paulo responder se está tudo certo para a gente iniciar aqui, para a gente não ficar de tempo ocioso aqui também. A galera que for chegando mais tarde, infelizmente, aí vai perder o comecinho da live, mas vai ficar gravado para quem quiser rever novamente. Estou aqui com o chat aberto ao lado, então qualquer coisa vocês podem falar aí que qualquer pergunta eu vou respondendo. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema, a verdade. É para falar o que que faz sentido para mim, né? O que que me dá resultado e o que que eu já vi no decorrer do tempo do mercado financeiro que não me dá resultado. Então tem muita coisa, muita poluição de análise, estratégias, estatísticas, enfim. Hoje a gente já tem até muita questão de automação, robô, essas coisas, e muita coisa vale a pena, sim, aprender, gastar o seu tempo, o seu esforço para aprender, e tem coisas que eu vejo hoje que não vale mais a pena. Então, aquele ditado de o básico bem feito funciona, eu acho que se aplica em tudo quanto é lugar. Então, no mercado financeiro e no day trade também, eu entendo dessa forma, que o básico sendo feito de forma o arroz com feijão ali todos os dias vai colocar dinheiro no bolso de todo mundo. Então não adianta ficar inventando muita coisa, não adianta achar que existe uma estratégia que vai, né, despontar ali de você todo dia fazer e vai dar certo. Não. O mercado ele é cíclico, então o mercado ele vai acontecer sempre de forma diferente, como eu comentei ontem, né? Ficou meio ruim de escutar lá, mas eu cheguei a comentar sobre isso. Então tem mercados que o mercado lateral vai funcionar um tipo de estratégia, um tipo de análise. O mercado com direção, o mercado com tendência é outra forma. E tudo isso, o próprio nome já diz, né, que é um mercado de renda variável. Então, vai ter mês que você vai fechar positivo, vai ter mês que você vai fechar muito mais positivo do que o normal. Graças a Deus, dentro da sala de operações, a gente vem fechando meses e meses positivos, só que daquela forma, não tem como criar uma previsibilidade do que você vai fazer. Então, todos os meses a gente faz estatística, a gente vê o que está funcionando, o que não está funcionando, o que a gente pode tirar e inserir dentro do nosso setup, do nosso operacional, para que isso a gente consiga sempre ter pelo menos um pouco de previsibilidade. Então, um exemplo, esse mês minha estratégia funcionou 70%, no mês passado funcionou 75%, no mês que vem pode cair, pode aumentar. Então, se eu sempre manter fazendo a mesma coisa, eu sempre vou estar conseguindo me manter positivo no mercado. Agora, o problema de muita gente é o quê? Pular de galho em galho. É a questão de você ficar uma semana testando alguma coisa, não deu certo, você pula para outra coisa. Passou uma semana, não deu certo, você pula para outra coisa. Então, uma semana é um tempo muito curto para você fazer uma amostra de um resultado, de você falar que aquilo ali funciona ou não funciona. Então você precisa ter uma amostra muito maior, uma amostra de resultado muito mais, de mais tempo, para você adequar aquilo ali para saber se funciona ou não. Então eu já opero desde 2019. Então tudo que eu faço hoje, eu faço desde 2019. Então eu já tenho um parâmetro muito grande das minhas estatísticas, das minhas estratégias, para saber o que no movimento X é bom para mim operar, o movimento Y não é legal para mim operar. Nas eleições, que muita gente falou que era um momento ruim de operar porque era muito volátil, foi o meu melhor momento no mercado. Foi o momento que eu mais consegui ganhar dinheiro, foi na época das eleições. Por quê? Porque o mercado ele traz volatilidade, movimento. Então, o que que a gente que é day trade, a pessoa que opera diariamente, o que que ela quer? Ela quer movimento grande. Ela quer mercado com volatilidade. Se você tem um mercado parado que não tem liquidez e não sobe, não tem porquê de você fazer day trade naquele ativo. O day trader, ele tem que sim buscar movimentos, mercados que têm volatilidade, mercados que têm liquidez, até para ele conseguir alavancar os resultados dele. Então vamos lá, vou colocar aqui e passar o slide para a gente ir vendo aqui o que que a gente tem que se atentar, né? A questão do que eu falei ontem de método. Primeira coisa, existem mercados e mercados. E antes de qualquer coisa, você vai precisar de uma corretora para você iniciar as suas operações. Você não consegue simplesmente entrar no site da B3, da bolsa e conseguir fazer suas negociações. O seu Elcio, ele não consegue fazer negociações no Forex se ele entrar lá no site do Forex ou alguma coisa que seja. Ele vai ter que ter uma corretora, por quê? Porque a corretora ela faz a intermediação para a gente. Ela pega ali a gente e conecta a gente com os ativos, com a bolsa, no caso, né? Então, como eu opero na B3, eu tenho que ter uma corretora aqui no Brasil para fazer a conexão das minhas operações.
E o que que a gente tem que se atentar quando a gente está escolhendo uma corretora? A gente tem inúmeras corretoras, a gente tem XP, a gente tem BTG, Clear, Toro, enfim, inúmeras corretoras. Só que o iniciante, ele acha que é tudo igual. Ele vai pelo influenciador, ele vai pela pessoa que está mostrando ali que se ele abrir a conta, ele vai ganhar algum brinde, ele vai fazer alguma coisa, enfim. Hoje já tem várias coisas que vão levar você a escolher, né? O marketing das empresas, das pessoas que são influenciadoras dessas empresas, para fazer com que você vá para essas empresas. Então, o que que a gente precisa analisar dentro de uma corretora para a gente conseguir realmente ali ter um atendimento, né? Algo que seja proveitoso, principalmente para uma pessoa que é iniciante. Primeiro, as taxas, né? Então, tem corretoras aí que eu não preciso citar nomes que têm taxas abusivas, né? Então, o cara que é iniciante, ele bota lá R$ 500 para operar, ele consegue se sacrificar ali para ganhar e no final das contas ele fica no 0 a 0 porque as taxas vão roubar o resultado dele, uma boa parte dos resultados. Então, quando você pega uma corretora, você tem que obrigatoriamente ver as taxas de corretagens dessa corretora, né? Segunda coisa, a gente precisa de uma plataforma boa para fazer as operações. Eu hoje uso o Profit Pro, né? Sempre usei desde o início, mas a gente tem outras plataformas que outras pessoas têm preferências. MetaTrader, Trade, enfim. Então, essas plataformas, elas têm um custo. Essas plataformas, na grande maioria, são fornecidas por empresas. No caso, o Profit é pela Nelogica, que tem o Profit. Então, vocês precisam ver o custo dessas plataformas, né? Quanto que custa essa plataforma na corretora X, na corretora Y? Por quê? Porque, novamente, batendo na tecla, quem está começando precisa pensar nisso, porque todo dinheiro no começo vai fazer diferença, vai fazer falta, porque os dias de stop eles vão chegar, então você tem que minimizar sempre os seus prejuízos. E a questão do atendimento. Então, o atendimento para mim hoje é a coisa que eu mais prezo, né? Tanto que eu tenho sim um assessor que me ajuda nisso, porque depois de um tempo a gente vai tendo ali posições maiores de ações, de mercados ali, que se acontecer qualquer coisa de você ficar preso numa operação alavancadíssimo, você fica doido da cabeça. Então, uma vez aconteceu isso comigo. Uma vez eu estava chegando no meu apartamento aqui. E eu não tinha operado no dia, eu não tinha aberto minha plataforma, não tinha colocado senha. E quando eu abri o meu celular no aplicativo, eu fui acompanhar as minhas ações e eu estava com uma posição aberta, perdendo R$ 20.000 e eu não tinha aberto essa posição. Então, o que que aconteceu? Eu fui, liguei na corretora, que sempre foi a corretora que eu usei desde o início. E essa corretora, eles rapidamente fecharam a posição para mim, né? Eles, na verdade, disseram que nem estava aberta, acho que foi algum erro do meu aplicativo. E aí eles falaram, não, abre e fecha de novo aí para ver se saiu. E conseguiram resolver o meu problema muito rápido. Então, essa corretora eu nunca tive problema, por isso que eu nunca troquei de corretora, que é a corretora da Genial Investimentos. Então, todos esses quesitos ela sempre atendeu a mim. Tanto que eu já recebi proposta de outras corretoras para fazer divulgação, para ser influencer, mas eu nunca quis. Por quê? Porque o que eu, o que eu preciso, o que eu acho que vale a pena dentro de uma corretora, eu sempre já tive na Genial. Então, aqui tem até o QR Code, se vocês quiserem tirar foto aí para abrir a conta de vocês, vocês vão ter taxas de corretagens gratuitas, plataforma gratuita, né? Todas as plataformas gratuitas e o atendimento humanizado, né? Você tem o seu assessor para você ligar para ele, para você mandar um e-mail, enfim. Isso aqui é só uma dica para vocês. Isso aqui acho que todo mundo já sabe que precisa abrir uma conta numa corretora e quem não sabia, saiba agora que vocês precisam de uma corretora para fazer a intermediação de vocês. O segundo passo, a questão de vocês escolherem o operacional de vocês. E quando eu falo de operacional, a gente vai gastar um tempinho com isso aqui. Porque operacional, galera, não é simplesmente você escolher uma estratégia que você viu no YouTube, não é simplesmente você achar que é só suporte e resistência, topo e fundo, linha de tendência, LTA, LTB. Não é. É muito mais do que só isso, né? Então, vou explicar tudo para vocês o que que tem dentro do meu operacional hoje e amanhã também. Amanhã eu vou complementar de forma prática. Até a nossa sala de operações de manhã vai estar funcionando para vocês que estão aqui. Então, se vocês quiserem amanhã, 9 horas da manhã, entrar na live de operações, onde a gente faz ali eu, os meus alunos, os meus parceiros de operações ali, todos os dias a gente está ali, né, discutindo análise, falando o que que a gente vai fazer, se vai comprar, se vai vender. Então amanhã a gente vai estar ao vivo aí, junto com vocês. E o que que é uma operacional?
Ontem eu falei sobre isso, né? Sobre operacional, que são erros e acertos que a gente vai moldando ali para desenvolver algo que funcione no longo prazo. Porque o curto prazo, galera, vocês têm que esquecer isso. Fiz um trade aqui essa semana, não deu certo. Vou parar, vou desistir. Se você quer entrar dentro do mercado financeiro e ficar com isso aqui ao longo do tempo, você precisa entender que isso vai acontecer. Vão ter momentos que vão ser melhores do que os outros. Então, não é todos os meses que você vai conseguir escalar de forma exponencial. O começo sempre vai ser assim. Quando eu pego um aluno que coloca ali R$ 500 e ele consegue ganhar R$ 1.000 com 500, ele fica deslumbrado. Porque ele acha que se com 500 ele fez 1.000, ele vai pegar 1.000 e vai fazer 3.000 e assim vai indo exponencialmente para sempre, até fazer R$ 1.000.000. Quem nunca pensou desse jeito, né? Quem nunca pensou que, se eu coloco isso, o cara falou para mim que no meu gerenciamento, se eu colocar isso vai virar isso, se eu colocar aquilo vai virar aquilo e eu preciso de tantos R$ 1.000 para ficar milionário em tanto tempo. E não é desse jeito, é ilusão pensar nisso. Eu não sou um cara que vai passar isso aqui para vocês, falar que vocês vão conseguir criar um resultado exponencial em curto prazo, não. O mercado financeiro, ele é sim um resultado exponencial, porque a gente trabalha de forma alavancada, a gente está arriscando muito, mas o nosso retorno também é alto, porém isso aqui ele tem ciclos. Então vai ter meses, como eu expliquei, vai ter meses que o resultado ele vai cair e é totalmente normal. Se vocês forem pensar numa empresa grande, uma empresa grande ela cresce, sei lá, 3% ao ano. E a pessoa acha que dentro do mercado financeiro ela tem que fazer o capital dela multiplicar 1.000 vezes dentro de um ano. E não é assim. Ainda mais quando vocês conseguem alavancar de forma exponencial de ficar com um capital robusto. Uma coisa é você, como eu expliquei, pegar R$ 500, transformar em 1.000, em 2.000, em 10.000 que seja. É um resultado grande, é. Só que quando você pega ali R$ 100.000, aí a coisa começa a mudar. Peguei R$ 100.000, eu quero transformar esses 100.000 em 200.000, você não vai fazer isso na mesma proporção de fazer 500 virar 1.000. Porque além da questão emocional que vai pesar, vem também a questão financeira, que quando você ganha dinheiro, quando você junta um patrimônio grande, é o contrário, você não tem que alavancar ele, você tem que começar a proteger. Então você tem que diversificar. Eu falo isso e para alguns alunos fazem muito sentido depois que eles entenderam isso. O mercado financeiro não é para você colocar o seu patrimônio dentro dele. É para você colocar uma pequena parte do seu patrimônio. Vamos colocar aqui que uma pessoa tenha R$ 100.000 hoje. Você vai colocar 100.000 dentro da bolsa? Não. Você vai colocar 10.000, 10% daquilo ali. Porque esses 10.000 você consegue fazer ele virar 30, 40, 50 dentro de um prazo de um ano. E aí você pega esses dinheiros que você ganhou, essa diferença, e você aplica em locais onde você vai ter mais segurança. E volta para os 10.000. E aí você faz aquilo ali, multiplica. Ou bota 20.000 e dobra aquela proporção. Só que vai chegar um patamar que aquilo ali já não faz mais sentido você alavancar. Então, vamos colocar aqui na minha realidade hoje. Eu cheguei num momento que, quando eu iniciei no mercado, eu comecei com R$ 100 dentro da minha corretora. E aí, daqueles R$ 100, eu conseguia fazer metas de R$ 20 todo dia. R$ 20 de forma consistente, lá em 2020. R$ 20, R$ 20, 30 alguns dias, 40 outros dias, enfim. O que que isso significa do meu capital? Aquilo era meu patrimônio. Mesmo que fosse R$ 100, mas era o meu patrimônio. Eu fazia 20% por dia, 20, 30% ao dia. Só que o risco era muito pouco. Se eu perdesse R$ 20, que era 20%, era uma queda pequena, né? Agora, coloque isso numa proporção de R$ 100.000. Você teria coragem de arriscar 20.000 por dia? É uma queda grande, né? Você arriscar 20% num capital de 100.000. Então, quanto mais você vai alavancando o dinheiro, você não consegue mais se expor ao mesmo ponto que você se fazia a exposição com capital menor. E muita gente não entende isso. A pessoa acha que quanto mais dinheiro ela tem, mais ela tem que aumentar os resultados. Eu ganho 20 por dia, eu ganho 50 por dia, então se eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer mais e mais e mais. Isso não é saudável para a nossa cabeça. Até que para o bolso, beleza, não sei a necessidade de cada um. No meu bolso pesa. Se eu perder 20.000 em cima de 100, para mim pesa. Mas para minha cabeça pesa muito mais. Então tem muita coisa que vai acontecer com o tempo que a gente precisa ter o pé no chão e a cabeça no lugar. E é por isso que a gente tem que ter tudo que eu falei ontem: planejamento e também a questão de vocês terem ambiente. Ambiente de pessoas que vão te forçar a fazer isso.
que vão te explicar que isso aí faz sentido para você. Então, como que eu falei da questão de modelagem ontem, como que eu vou ser um operador de sucesso? É convivendo com outros operadores de sucesso, outras pessoas que deram certo dentro do mercado financeiro. Beleza? Então, voltando aqui ao ponto da questão do operacional. Então, isso é o que vocês precisam entender. Operacional é uma junção de várias coisas. É análise gráfica? Beleza, é análise gráfica. Muita gente que eu pego ali para fazer alguma entrevista, né? Eu faço algumas entrevistas com o pessoal durante a semana ali, de forma gratuita, para tentar ajudar a pessoa a ter um planejamento ali dentro do mercado. Eu e o Marcos aqui, que é meu auxiliar, né? Então a gente pega ali, faz algumas perguntas, vê a realidade da pessoa, quanto que ela tem para investir, como que a gente pode fazer com que aquele patrimônio dela cresça. E dentro disso, a gente vai jogando isso dentro da realidade, né? Então foi o que eu falei. Pegar aquilo ali, né, e colocar tudo dentro de um operacional. Então vamos dar um exemplo aqui agora. Se vocês tiverem dúvida, podem falar aí. Então a questão do operacional, eu opero análise gráfica e eu faço e uso alguns indicadores. Já já a gente vai falar sobre a parte de indicadores. Então, análise gráfica é uma análise? É, só que tem outras também. Vamos lá ver quais são os tipos de análise que a gente tem dentro do mercado. A gente tem análise gráfica, a gente tem análise de fluxo, que é conhecido também como tape reading, né? Que é a questão de você fazer leitura sem gráfico. Então, o que que é o fluxo? Análise de fluxo e o tape reading. É quando você pega uma tela operacional, vou mostrar para vocês aqui já já, também, né? Daqui a pouco eu vou abrir meu Profit aqui com vocês e vou compartilhar algumas coisas. Na análise de fluxo você consegue ver qual o banco que está comprando, qual o banco que está vendendo o ativo. Então vamos supor que eu quero comprar a ação da Petrobras. Abri o mercado amanhã e eu quero comprar a ação da Petrobras. Eu preciso saber quem está comprando aquele ativo. Será que é o Bradesco que está comprando? Será que é um ativo gringo, um fundo gringo que está comprando aquilo ali? Eu consigo ver isso dentro de análise de fluxo. E isso eu não preciso olhar gráfico, eu só olho realmente o fluxo, né? Ali as estatísticas das pessoas que estão comprando, a quantidade que eles estão comprando. Então, pô, eu vi que o Bradesco comprou 1 milhão de ações da Petrobras hoje. Então, tem possibilidade daquele ativo ter uma alta, né? Já que tem interesse de compra dentro de instituições bancárias. E tem análise fundamentalista. Análise fundamentalista não entra dentro de day trade. Então, esqueçam isso. Já vi muitas pessoas me perguntar: você faz análise fundamentalista? Não. Porque análise fundamentalista é para quem está pensando no longo prazo. É o cara que está olhando os fundamentos, como o próprio nome já diz, os fundamentos da empresa, se a empresa tem uma boa saúde, para eu comprar aquela empresa e ser um acionista dela. Então, vamos supor que o Paulo tem uma empresa e o Paulo esteja precisando de um sócio. E ele venha lá e converse com o Alessandro. Então, pô, o Alessandro tem dinheiro e o Paulo precisa de dinheiro para aplicar na empresa. O que que o Alessandro precisa fazer? Beleza, quais são os planos da empresa? Qual é o caixa da empresa? Como que você vai aplicar esse capital? A sua empresa tem dívida? Qual é a saúde, né, financeira da empresa? Ele vai analisar tudo isso para quê? Para saber se ele pode pegar o dinheiro dele e aplicar na empresa do Paulo para ter ali uma boa rentabilidade com a empresa, né? Um retorno com a empresa. Então, a análise fundamentalista não serve para o day trade. O day trade é instante, galera, é momento. Às vezes a gente pega uma operação ali de segundos. Você compra e vende em questão de segundos. É coisa muito rápida, é uma análise muito rápida, beleza? E aqui, como eu falei para vocês, a gente vai focar em aprender sobre a análise gráfica. Então, vamos falar aqui alguns pontos que são principais aqui para a gente aprender na análise gráfica. Então, vamos lá. O que que a análise gráfica significa? Análise gráfica é basicamente o comportamento do preço sendo desenhado por gráficos. Então, ali eu tenho uma primeira premissa que eu preciso entender, que é a tendência do ativo. O que que é a tendência? Acho que todo mundo aqui sabe, é como se eu fosse falar para vocês uma tendência de moda. O que que é uma tendência de moda? Uma tendência de moda é o que todo mundo está usando. Então, se todo mundo está usando aquela roupa, aquele sapato, aquilo ali virou uma tendência. Todo mundo começa a comprar aquilo ali. Então, aqui no mercado, uma tendência de alta significa que todo mundo está comprando aquele ativo. Então, ele está numa tendência crescente. Significa que tem muitas pessoas interessadas de comprar aquele ativo. Então, isso o que que eu vou fazer? Qual seria a minha atitude nesse ativo? Eu vou comprar também. Se a tendência está de alta, a tendência está para subir, eu vou comprar o ativo. Isso aqui é coisa básica. Estou explicando do básico mesmo, porque eu sei que tem gente aqui que ainda não tem conhecimento do mercado.
E tem a tendência de baixa também, galera. Então vocês vão ver que o gráfico às vezes ele vai estar caindo, por quê? Porque todo mundo está vendendo aquele ativo, todo mundo está vendendo e o ativo está caindo. Então vamos colocar aqui como que uma empresa vai estar caindo, quando ela está se desvalorizando, quando as pessoas perderam o interesse naquela empresa. Quando aconteceu um caso bem engraçado, que acho que uns 2, 3 anos atrás, o Cristiano Ronaldo estava numa entrevista e colocaram uma garrafinha de Coca-Cola do lado dele. E o que que aconteceu? Ele pegou e tirou aquela garrafa do lado, né, na entrevista e colocou uma água. Aquilo ali foi suficiente para as ações da Coca-Cola caírem e despencarem no dia, por um fato relevante. Um fato relevante do quê? De um cara muito influenciador, né, um cara que tem uma influência muito grande no mundo, ter rejeitado a Coca-Cola. Então, isso é um dos casos que podem ocasionar de uma empresa cair. Então, as pessoas elas tiram o dinheiro da empresa, por quê? Porque aquela empresa ficou com maus olhares naquele dia. Então, pode ser inúmeras coisas que podem fazer com que uma empresa caia e crie uma tendência de baixa, né? As pessoas começam a perder o interesse e ela começa a desvalorizar. Tá bom? Então vamos supor que você é um sócio da Coca-Cola. Se acontece um fato como esse, o que que você vai fazer? Opa, as ações vão cair, vou vender as minhas logo enquanto está aqui em cima, enquanto eu estou ganhando dinheiro, porque daqui a pouco elas vão cair. Então você começa a vender as ações que você comprou e você vendendo, o ativo começa a cair. Você vai ver que vão perder o interesse e vai começar a cair. Beleza? Segunda coisa, a gente precisa entender que o mercado ele tem regiões de negociações que são relevantes. E a gente chama essas regiões de suportes e resistências. Suporte, galera. Suporte é algo que está aqui, né? O próprio nome já diz, suportando alguma coisa. Sempre que bate, aquilo ali volta para cima. Sempre que bate, ele cria uma região aqui de suporte. E a resistência é algo que está em cima. Sempre que vai em cima, ele trava e cai. Sempre que bate em cima, trava e cai. Então, suporte, resumidamente no mercado, é onde a gente está concentrado de compradores. Sempre que chega aqui, as pessoas compram, o mercado sobe. Bateu aqui, as pessoas compram, o mercado sobe. E o inverso seria as regiões de resistência. Aqui estão concentrados os vendedores. Sempre que o preço chega aqui, as pessoas vendem o ativo e o ativo cai. Chegou aqui, as pessoas vendem o ativo cai. Então, regiões são coisas importantes para a gente analisar quando a gente está operando. Então, todos os dias de manhã, para quem ontem esteve no meu YouTube, vocês podem dar uma olhada lá depois, que todo dia de manhã eu faço uma análise do mercado que eu opero, que é mercado de índice dólar. Então, todos os dias eu analiso, né, antes da abertura do mercado, para ver o quê? Galera, essa região pode ser uma região de suporte hoje. Então, chegou nessa região, eu tenho uma técnica para aplicar para comprar aqui nessa região. Então, eu tenho uma região, eu sei que ali vai entrar pessoas comprando e eu vou esperar um gatilho para comprar. Então, as regiões são muito importantes. Mesma coisa a resistência. Então, a gente vai fazendo esse estudo todo santo dia. O trader precisa fazer esse dever de casa. Ele precisa analisar o dia e falar: olha, essa região aqui hoje não passou. Hoje o preço tocou aqui 5 vezes e não passou. O que que isso significa para mim? Está criando um suporte. Toda vez que chega aqui, tem pessoas que estão comprando. E tem outras formas da gente confirmar isso, né? De acordo com a estatística ali do mercado. Então, regiões são muito importantes. Por quê? Porque são as regiões que vão trazer as melhores negociações para a gente. Então, imagina se você, todos os dias você vai num local que quando você chega na determinada região, sempre vai ter uma promoção para você. Vamos colocar mais fácil. Eu estou num site hoje, vamos supor um site famoso, a Amazon. Todo dia, quando chega 8 horas da noite, eu vejo que tem uma promoção lá. Todo dia eu compro algo abaixo do preço. Todo dia. Eu vi o comportamento do site e dentro do comportamento, todo dia que eu entro 8 horas, tem uma promoção lá. Que eles vendem algo que custa R$ 100, estão vendendo por 80. E é só 8 horas da noite. Aí eu vou fazer o quê? Todo dia eu vou esperar chegar 8 horas da noite e vou comprar aquilo ali. Eu vou comprar por 80, por quê? Porque eu sei que ele custa 100, aquele ativo. Então, quando chegar a R$ 100, eu vou vender ele para outra pessoa. Então, isso é um trade, galera. Então, no mercado é a mesma coisa. Eu tenho a região. Eu não sei que horas que vai tocar na região. Pode ser 9 horas da manhã, pode ser 10 horas, 11 horas, até 6 horas da tarde, que é o horário que fecha a bolsa. E o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser disciplinado ao ponto de falar o quê? Eu só vou negociar quando chegar nessa região. Porque eu não estou me importando de criar ansiedade de operar. Muita gente tem essa questão de ansiedade.
Aí eu abri o mercado, eu tenho que clicar, eu tenho que entrar na operação, porque senão o mercado vai correr e eu vou perder o dinheiro. É diferente. A gente precisa ser disciplinado de fazer o quê? Eu estudei que essa região aqui é uma região de compra. O mercado abriu aqui, ó. Eu vou esperar o mercado cair, quando ele chegar aqui eu vou comprar. É isso que a gente precisa ter a disciplina. E é o que muita gente peca. É a pessoa que é ansiosa e não espera chegar o estudo dela, não espera acontecer o que que ela desenhou para acontecer, e aí o que que acontece? Ela estopa antes, né? Perde dinheiro antes, e aí quando chega na região que ela queria comprar, ela já não tem mais margem no financeiro para comprar. Então, na minha sala de operações, a gente faz duas, três operações no máximo por dia. Por quê? Porque a gente passa a maior parte do tempo conversando, aprendendo, estudando, vendo o comportamento do preço. A Rosa já até participou da minha sala um dia. Ela não é aluna, mas ela já participou da sala um dia. Num dia como amanhã, né, que eu vou abrir para público, também ela participou. E provavelmente ela viu isso. A gente fica a manhã inteira conversando. Olha, galera, a ação tá abrindo para cima. Fulano tá fazendo isso. Olha, o mercado lá fora abriu tal jeito. Então, de acordo com tudo que está acontecendo no cenário, pode ser que o mercado de dólar suba, o mercado de dólar caia. Vamos esperar o mercado dar o gatilho para a gente entrar. E aí, quando aparece a oportunidade, a gente entra. É porque a questão de você ser certeiro, não precisa fazer 10 operações por dia, 20 operações. Você precisa analisar para fazer uma, duas operações bem feitas. Porque aquilo ali vai te trazer o que o mercado de trade, né, traz para a gente, que é a questão de liberdade geográfica, financeira, né? Então, isso é a questão que o mercado traz, só que muitas pessoas usam de forma errada. A pessoa entra no gráfico, ela fica o dia inteiro olhando, ela fica o dia inteiro clicando, ela fica ali naquela neura de que quanto mais ela operar, mais ela vai ter dinheiro. E ela não sabe a hora de parar. Ela não tem meta, que foi o que eu falei ontem do planejamento. A pessoa ganhou R$ 100, ela ganhou 200, ela ganhou 300 e ela não para. Por quê? Porque você tem que parar. Se você tem uma meta de R$ 100 e você bateu, você tem que parar. Pode ser que você consiga passar e ganhar mais, é legal, é bom quando você ultrapassa a sua meta. Não estou dizendo que não possa, mas você tem que saber a hora de parar. Ganhei R$ 100, quero ganhar mais, bota uma trava, beleza, eu ganhei 100, eu vou estourar até 50 aqui, vou arriscar 50 desses 100. Até você chegar num ponto que você está arriscando só o fora dos R$ 100. Se voltar para o 100, você trava. Enfim, então vamos aqui, vou mostrar minha tela agora para vocês, o Profit, para a gente ver essas duas coisas aqui, ó. Vamos falar sobre tendência e região gráfica de suporte e resistência. Então vamos aqui, ó, para minha tela do Profit, e eu vou escolher aqui uma ação qualquer. Alguém tem alguma ação em mente aí para a gente fazer uma análise? Para a gente ver questão de suporte, questão de resistência, questão de tendência. Alguém tem algum interesse em alguma ação para a gente analisar? Se não tiverem, eu escolho. Mas se alguém tiver alguma sugestão de empresa aí, podem falar. Tesla, ótimo. Vamos lá, galera. Tesla. Vou digitar aqui Tesla, ó. A gente tem a BDR, né? Lembrando que, ó, vou pegar essas duas e vou analisar. A Copel também. A Tesla, ela é uma ação americana. Só que a gente tem direito de usar, né, de negociar essas ações aqui na nossa bolsa dentro de BDRs. São ações, a nossa bolsa, né, comprou o direito da gente negociar essas ações lá fora. Então, você pode montar uma carteira onde você tenha Apple, Google, Tesla, Coca-Cola, várias empresas. Então, vamos aqui para a Tesla. Eu nunca negociei Tesla, então vamos aqui, ó, analisar. E como é que eu vou analisar, galera? Primeira coisa que vocês precisam entender. Existe uma coisa que se chama teoria de Down. Teoria de Down foi criada por Charles Down. Charles Down é um cara mega, né, conhecido dentro da Bolsa de Valores, do mercado financeiro no geral, que foi o cara que criou, né, o índice Dow Jones. Então vamos aqui. O que que ele fala sobre teoria de Down? Ele fala que o mercado ele tem três tipos de tendências. Então aqui, ó, a gente tem os nossos candlesticks, que é o nosso gráfico, e cada vela dessa aqui, ó, eu tô no gráfico semanal, ó. Um S aqui, ó, gráfico semanal. Significa o quê? Significa que cada vela dessa determina uma semana de negociação. Cada vela dessa aqui é uma semana. Então, aqui, no gráfico semanal, eu consigo identificar a tendência macro desse ativo. Eu posso até subir mais, eu posso colocar o gráfico mensal, ó. O gráfico mensal, consigo colocar o gráfico anual. Então, o que está mudando aqui, galera? É o mesmo ativo.
Só que muda o tempo gráfico. Agora, cada vela dessa aqui tem um ano. Se eu colocar mês, cada vela dessa tem um mês. E assim sucessivamente. Se eu colocar 5 minutos, que é o tempo gráfico que a gente opera no day trade, cada vela dessa agora tem 5 minutos. Mas vamos começar do maior para o menor. Vamos começar aqui pelo gráfico mensal para a gente analisar o contexto macro. Então, lembra que eu falei para vocês do zigue-zague, né? Do zigue-zague ascendente, descendente? Então, aqui a gente tem uma ação e a gente consegue identificar o quê? Que a gente tem uma ação num contexto de alta, né? Ela está subindo, ó. Ela está num zigue-zague ascendente ainda, né? Mas a gente já tem topos e fundos aqui, ó, que já não estão conseguindo ultrapassar o outro para cima. Vou explicar isso aqui com mais detalhe para vocês. Mas vamos colocar aqui agora, ó, olhando a empresa aqui no, nesse gráfico mensal, eu vejo que a tendência dela é uma tendência de alta ainda. As minhas médias móveis, que eu vou explicar também para vocês o que que significa essas linhas aqui, elas estão apontando para cima. Significa que se eu fosse olhar no contexto mensal, essa ação estaria boa para comprar. Só que se eu diminuir o tempo gráfico, vamos colocar agora no semanal. Se eu colocar no semanal, eu tenho uma mini tendência de baixa aqui, ó. Eu vou desenhando para vocês aqui, para vocês entenderem, ó. Eu tenho uma mini tendência de baixa bem aqui, ó, com um movimento de reversão aqui agora, ó. Movimento de reversão. Tudo vocês vão entender, podem ficar tranquilo. Quem não está entendendo essas nomenclaturas do mercado, eu vou explicar para vocês. Que aqui ela está começando a criar uma tendência de alta. Ela está saindo dessa tendência de baixa, ó, de topos e fundos descendentes, e ela está começando a fazer o quê? Ela está começando a desenhar uma mini tendência de alta aqui. Então, se eu fosse olhar para o gráfico semanal, eu também falaria que essa empresa está no movimento de compra. Ela está fazendo um zigue-zague ascendente, ó. Então, está no movimento bom para comprar a empresa. E aí, vamos descer mais, vamos continuar. No diário, gráfico diário agora. Gráfico diário da empresa. Tendência de alta nítida, ó. Eu consigo ver a mesma coisa. Eu consigo ver que a empresa ela está subindo, ela está num patamar de topos e fundos ascendentes, ó. Beleza? Então, aqui, isso aqui é identificar a tendência do ativo. Então, eu estou vindo lá da macroeconomia, da macro tendência, até a micro tendência, a negociação do day trade. E agora vamos olhar aqui no tempo gráfico menor. Vamos olhar em 60 minutos aqui. 60 minutos, eu estou no movimento lateral. Lembrando, é o mesmo ativo, só está mudando o tempo gráfico. Olha aqui, eu tenho uma lateralização, ó. Eu tenho um mercado preso aqui dentro, ó. Então não tem tendência. Está trabalhando dentro de quê? Suporte e resistência. Então, o que que eu tenho que fazer nesse ativo no momento de agora? Nada. Mercado lateral, galera, não é mercado de não fazer nada. Você tem que esperar o quê? Ele romper aqui para cima ou romper aqui para baixo. Para você identificar o quê? Se romper aqui para baixo, ele vai criar uma tendência de baixa. Se romper para cima, ele vai começar a me mostrar que a empresa está no movimento de tendência de alta. Então, está no momento bom de comprar. Beleza? Então, cada tempo gráfico vai me mostrar uma coisa que é o que fala a teoria de Down. A teoria de Down fala que a gente tem três tipos de tendência: tendência primária, secundária e terciária. Então, tendência primária é para o cara que é investidor, é o cara que está olhando lá no gráfico mensal e ele está vendo um momento bom para comprar essa empresa para os próximos meses. A empresa tem potencial para subir nos próximos meses? Tem. De acordo com o gráfico aqui, ela está numa região de compra, está numa região de fundo. Olhando o gráfico semanal, tendência secundária. A empresa está boa para comprar? Sim. A empresa está saindo do movimento de reversão de tendência e tem grande possibilidade nas próximas semanas de se valorizar também. Só que para mim, que opero dentro do dia, Maxwell que quer operar amanhã, o que é que eu tenho que fazer? É uma empresa que não tem nada para fazer amanhã. Se eu fosse negociar a empresa da Tesla amanhã, seria uma empresa que não tem nada para fazer. Por quê? Porque ela não tem definição no contexto pequeno, no contexto do curto prazo. Então, é isso que vocês precisam fazer em todo ativo que vocês operarem. Então, como eu opero o índice dólar todos os dias, aqui vocês vão ver que nos meus estudos de índice dólar, olha o tanto de linha que tem traçado nesse negócio. Tudo são regiões de negociação. E agora a gente vai ver aqui, antes de
de falar sobre suporte e resistência, a gente vai falar sobre, vamos analisar aqui a Copel, que o Elcio pediu. Então vamos pegar aqui a CPL, desse aqui, Copel. Temos a ação ordinária e preferencial, não muda muita coisa não. Então vamos colocar a empresa, vamos começar lá pelo contexto macro. Mensal. Olha isso aqui, ó. É nítido você pegar o gráfico mensal da empresa e ver que ela está no movimento crescente. A empresa está numa tendência de alta. Olha lá, a empresa está subindo. Se eu for pegar aqui desde o começo desse movimento, ó, vamos pegar aqui para vocês verem, ó, esse candle aqui, ele foi no mês de, isso aqui foi em 2018, ó. Esse início do movimento aqui, ó, desde 2018, a empresa cresceu 370%. Então, se você tivesse comprado a empresa da Copel em 2018, dentro de uma carteira de investimento, você estaria hoje com seu capital tendo um lucro em cima dele de 370%. Mas vamos colocar no curto prazo, vamos colocar no último mês. O último mês a empresa teve uma valorização de 10%. Para vocês verem o tanto do potencial do mercado financeiro. Dentro da nossa, infelizmente, da nossa economia, da poupança, do que seja, a gente não ganha isso aqui nem num ano, se for colocar com inflação. E aqui dentro de uma empresa você colocou e ganhou 10% dentro do prazo de um mês. Tem risco? Lógico, tem risco. Mas é uma coisa que eu até estava vendo sobre a questão de risco, né? Eu estava vendo uma postagem do Primo Rico falando sobre essa questão de risco. Tudo exige risco, galera. Se você é um empreendedor, você tem risco. Tudo no Brasil a gente tem risco. Para a gente conseguir ter um sucesso financeiro, para a gente ter uma liberdade financeira, você tem que se expor ao risco. Se você quiser enriquecer na poupança, na renda fixa, você vai demorar 30, 40 anos para enriquecer, né? Então, assim, se você quer ao curto prazo, ao médio prazo, ganhar dinheiro, você tem que se expor ao risco, infelizmente, seja na bolsa ou qualquer outro lugar. Empreender, né? Abrir um negócio, tudo exige o seu risco, né? Então, vamos voltar aqui para a dinâmica. Gráfico mensal, a gente vê que tem uma tendência de alta. Gráfico semanal, tendência secundária. Tendência de alta, nítido também, ó. E o gráfico diário, que é a tendência terciária, tendência de alta. Ativo ótimo aqui para fazer operações comprados, né? Visando o crescimento da empresa. Empresa muito boa para isso. Agora vamos falar sobre suportes e resistência, galera. Regiões gráficas para comprar e para vender o ativo. Se alguém tiver dúvida, pode falar aí, galera, viu? Eu falo muito mesmo, mas é isso. Vamos lá para a Tesla, então. Vamos pegar aqui a Tesla e começar no gráfico semanal. Para a gente. Olha, o Elcio está comprado, o cara esperto está comprado na Copel. Tá comprado em que preço? Você sabe? Então vamos aqui pegar a questão de suportes e resistência, galera, para a gente achar pontos bons de negociação dentro das empresas, tanto da Tesla quanto da Copel. A gente vai analisar as duas aqui. Então, onde que eu acho regiões boas, regiões de suporte e resistência? Ah, comprou há um ano, então tá bem pra caramba. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, esses indicadores aqui, ó, de T e F, significa topo e fundo. Topos são as regiões mais altas do gráfico. Não quer dizer que são as maiores. As regiões no gráfico ali naquele determinado momento que são as regiões mais altas, os máximos que chegaram ali, né, de preço. E as regiões de fundo são as regiões mais baixas de preço que chegaram. Então, para a gente fazer estudos de suporte e resistência, a gente precisa encontrar regiões onde ele deixou vários topos e vários fundos. Por quê? Porque essas regiões são regiões que deixaram memória de preço. Então, vamos aqui para vocês verem. Vamos pegar aqui, ó, nesses últimos movimentos, eu vou pegar daqui, nessa lateralização aqui, ó, até aqui, e vamos traçar suportes e resistências, na prática aqui mesmo. Então, vamos começar aqui de baixo, ó. Eu vou pegar esse topo aqui, ó, que dá de encontro com essa região. Então, aqui era uma resistência, ó. Aqui era uma região que formou uma resistência que foi rompida. E aqui você vê, ó, olha que interessante. Quando ele volta para tocar nessa região,
vocês veem que ele respeitou aqui, ó. Essa região aqui atrás, ó, quando o preço tocou aqui, ó, ela tinha virado uma região de suporte. Toda resistência que é rompida, ela passa a virar um suporte. E todo suporte que é rompido vira uma resistência, vice-versa. Beleza? Então aqui era uma região de resistência, era uma região alta, ó. Rompeu, voltou, ó, testou e continuou o movimento. Beleza. Depois de não sei quanto tempo, olha aqui, ó. Isso aqui foi em 2020. Em 2023 chegou nessa região de novo. E olha para vocês verem, essa região que deixou aqui atrás quando voltou, então compra de novo, ó. Deixou uma memória de preço dessas pessoas que compraram aqui atrás. Então vamos continuar o estudo para a gente ver isso aqui na prática, ó. Vamos pegar esse topo, vamos pegar esse topo, vamos pegar esse topo aqui, ó. Vamos ver se tem mais alguma coisa e vamos pegar esses últimos topos que tiveram aqui em cima. Pronto. Então isso aqui é no gráfico semanal. Então, isso aqui eu tenho regiões de estudo, ó. Acabei de colocar aqui todas as regiões que ele tocou e formou topos e fundos. Isso aqui é o básico para fazer para um estudo. Só que agora eu vou descer para o gráfico diário. Vamos pegar o gráfico diário agora, ó, e eu vou olhar os trades que deram nessas regiões. Então, vamos lá atrás, ó. Vamos ver se funcionou. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. E olha aqui, ó. Região de resistência onde formou o topo, ó, ela rompeu, beleza. Rompeu região de resistência, ela passa a virar um suporte. Resistência, galera, lembrando o que que é resistência e suporte. Resistência é região de venda, suporte é região de compra. Aqui apareceu que minha internet estava instável. Vocês estão escutando aí? Tá tranquilo, galera? Se não tiver, me avisem aí. Tranquilo. Então, olha aqui, ó. Aqui era uma região de venda, ó. Era uma região que tocou e entrou vendedores. Aqui, quando rompeu essa região, ela passou a virar um suporte. Região de venda. Agora, quando ela rompe, ela passa a virar uma região de compra. Olha lá. Primeiro toque, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Ó, o primeiro toque, entrou compra. Segundo toque, entrou compra também. Então, confirmou que aqui virou um suporte. Agora, essa região aqui é uma região de compra. E que região é essa, Maxwell? Essa região tem nome, tem preço, ó. Essa região é a região dos R$ 20, ó. Vocês estão vendo aqui no canto, ó. R$ 20. Então eu sei que R$ 20, quando a Tesla chegar no preço de R$ 20, é um bom preço para comprar essa empresa. Beleza, só que a empresa continuou subindo, ó. Continuou atingindo novos patamares. Aqui tinha criado uma resistência, ó. Fez um topo, entrou venda. Chegou de novo, entrou venda. Olha aqui o que que aconteceu. Rompeu a região de resistência. Sempre que rompe uma resistência, ela passa a virar um suporte. Beleza. Preço rompeu, voltou próximo, continuou compra. E continuou rompendo, galera. A empresa entrou numa tendência de alta forte, rompendo as resistências. Só criou uma resistência, rompeu de novo. E olha que interessante, ó. De novo, o teste da região, ó. Região de resistência. Quando rompe, ela vira um suporte. Olha o que que aconteceu. Criou uma nova resistência. Quando voltou aqui no suporte, entrou compra. Voltou no suporte, entrou compra. Voltou no suporte, entrou compra. Então, três vezes aqui que ela tocou na região e que ela deixou memória de preço compradora. Possíveis regiões de negociação para a gente. Vamos continuar. Aqui, ó, o suporte foi rompido. Suporte rompeu e abriu venda aqui. Isso aqui tudo tem uma dinâmica para a gente fazer as operações. Operação de rompimento também é uma boa operação para a gente fazer, tá bom? Então aqui, ó, só que essa região ela criou um suporte tão forte que mesmo rompendo, ela não conseguiu se manter aqui abaixo. Logo, logo ela voltou para cima da região dos 35. Ó. Essa região do 35 é uma região boa de compra também para a Tesla. Então a gente tem dois pontos bons de compra para a Tesla. Ó. R$ 20 lá embaixo, ó, que foi o ponto que a gente viu.
28 foi outra região que deixou boa de compra, e agora a gente tem o 35. Olha de novo, vamos lá. Voltou aqui, ó, voltou próximo do 35. Olha o que que aconteceu? Subiu de novo. Já tem memória de preço lá para cima, mas vamos concentrar aqui nessa região do 35, ó. O preço trabalhando em cima dessa região, ó, subiu de novo, ó. 35, 28. Essa é uma região muito boa para comprar o ativo, ó. Então veio aqui de novo, só que agora a gente teve um rompimento, ó. Olha aqui, olha aqui. A gente teve um rompimento dessa região. Perdeu o 35, perdeu o 35, perdeu o 28, foi lá pro 20. Olha no 20 o que é que deu de novo, galera, ó. Olha a compra linda que deu aqui nos R$ 20, ó. Olha lá. Então isso aqui é o importante da gente saber regiões para negociar no mercado. É sobre isso que eu tô falando para vocês. Não é negociar em qualquer lugar. É você saber ter paciência de esperar chegar nas regiões corretas para você fazer uma boa negociação. O trader que ganha dinheiro de verdade com o mercado, galera, ele ganha dinheiro, muito dinheiro, poucas vezes no mês. Ele vai ali no dia e faz a meta dele. Meta de R$ 1.000, 2.000, né? Um trader que já tem um valor financeiro interessante, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. E uma, duas vezes no mês ele vai chegar a se deparar com essas regiões que são pontos maravilhosos de fazer operação. E o cara esse dia ele vai apostar mais alto. Por quê? Porque é uma região muito boa. Então, quantas vezes a gente viu negociação em R$ 20 aqui? Se o cara tivesse esse ponto marcado e todo dia ele esperasse chegar nos R$ 20, né? Durante o tempo, lógico, não é todo dia que vai chegar. Mas sempre ele lá olhando, chegou nos R$ 20, o cara comprou. Vou esperar lá um mês, 2 meses, e o cara tem uma valorização absurda. Ó, vamos pegar aqui as últimas vezes que ele tocou nos R$ 20 e ver quantos por cento subiu quando chegou nos 20, ó. A primeira vez foi aqui, ó, colocando no curto prazo, ó. 35%. Olha essa vez aqui. 37, 38%, subiu mais, mas eu estou colocando aqui numa região média aqui. Então, olha aqui, no prazo de um ano aqui, um ano, um ano nada, galera. Aqui, ó, essas negociações aconteceram que dia, que mês? Essas negociações aconteceram em 2020, ó. Em 2020 ela deu uma oportunidade e em 2023 ela deu outra. Só que cada oportunidade ela deu 35%, galera. 35 a 40%. 35 a 40% é muita coisa para você ganhar em questão de dias. Foram dias aqui, ó. Ó, a gente está falando isso aqui, ó, de um período de quantos dias? 12 dias, 50%, galera. Então, isso aqui é a oportunidade que o trader faz dinheiro. Que é o que eu falei para vocês, a gente não fica fazendo operação desesperado. Caraca, eu tenho que operar todo dia, eu tenho que ganhar tantos reais todos os dias. Não, o cara ele precisa esperar, ele vai todo dia ali, o trader, lógico, ele precisa fazer a operação todo dia, ele vai ali todo dia, faz a meta dele, mas ele vai ter dias específicos que ele vai fazer isso, que ele vai pegar uma bolada dentro de um dia, né? Então, isso é um trader que ganha dinheiro de verdade dentro do mercado. Então, aqui a gente já viu as negociações, ó, e onde é que a Tesla está trabalhando agora, galera? A Tesla está custando R$ 38,50 e a gente tem uma região boa de compra no 35. Então, o cara só tem que ter a paciência de fazer o quê? Vou esperar ela chegar no 35. Olha aqui, ó. A última vez que ela chegou no 35 aqui, ó. Dia 26 de julho, mês passado. Mês retrasado, na verdade. E nesse dia aqui, ó, ela deu um 20%, ó. Ela chegou a subir 25%. Então, o cara que foi paciente, o cara que está sendo paciente agora para esperar tocar no 35 de novo, ele vai ter a possibilidade de ganhar de novo pelo menos 10% aqui dessa empresa. Esperando a confirmação, esperando o setup, esperando o operacional falar para ele comprar. Aqui teve um setup. Quem é da minha turma vai saber que setup é esse aqui, galera. Quem é que tá aí que é da minha turma e sabe aqui, ó. Média de 20, qual o nome desse setup aqui? Vamos lá, quero aqui, deixa eu ver quem é que tá aqui na turma, vai ter que saber. Deixa eu ver, Daniel. Quem mais está aqui? Eu não sei quem mais está aqui, mas tem essa estratégia aqui, ó. Isso aqui foi um gatilho de compra dentro do nosso setup. Daniel, que é meu aluno, vai saber aí. Não, não. Da média de 20. Lembra da média de 20? Então aqui, galera, teve um gatilho de compra. Então aqui, ó, como eu expliquei para vocês, deu 20%.
E aqui quem é meu aluno ia saber fazer essa operação aqui agora. Mas vamos voltar, né? Vamos mudar para o ativo da Copel e ver aqui, né? Até para dar uma base de estudo aqui para o seu Elcio que está comprado. Então vamos aqui no gráfico mensal. Ó. Gráfico mensal. Aqui, ó, ficou tão fácil de fazer os estudos. Por quê? Porque é uma empresa que está num crescimento tão grande que ela deixou poucas regiões aqui, ó. Então vamos pegar aqui para traçar, ó. Topo, topo, topo e um fundo aqui. Pronto, essas regiões são as regiões marcadas aqui na Copel, beleza? Então, vamos aqui colocar agora no gráfico diário para a gente ver essas regiões. O que que elas deram aqui de setups aqui, de oportunidades para a gente. Ó, beleza. Ó. Aqui era a região de resistência, ó, foi a região marcada. Vamos lá, dando um zoom, ó. Aqui foi a região marcada, ó. Região dos R$ 6, 6,15. A região foi rompida. E olha quantas vezes ela deu oportunidade para comprar nos R$ 6. Vou falar só de uma região aqui, para ficar fácil. Então, olha aqui. Ela voltou aqui de novo. Ela voltou aqui, né? Então vamos ver se eu consigo diminuir aqui mais um pouco para ver se ela voltou aqui de novo. Não voltou mais nos R$ 6, ó. Ela deu poucas oportunidades aqui para quem comprou nos R$ 6, ó. Essas três oportunidades aqui. Só que ela vai ter outras regiões. Vamos ver as outras regiões que ela deixou? Opa, já ia encerrar a live sem querer. Então vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui outras regiões, ó. Depois dos R$ 6, 6,15, ela deixou outra região no 6,55. Vamos ver aqui de novo, ó, regiões que ela chegou no 6,55 e deram boas oportunidades. Ó, aqui ela chegou e ficou presa, não ficou muito boa para comprar aqui, ó. Não vou nem colocar isso aqui como uma região boa. Aqui foi, ó. No 6,55 aqui foi uma boa região, ó. Aqui ela teve um ganho de 16%, quase 17%. Olha aqui, olha o 6,55 aqui, ó. Funciona, galera. É o básico bem feito. Para muitos pode falar assim, pô, suporte e resistência é básico, todo mundo ensina, só que nem todo mundo sabe usar isso aqui de forma correta. Todo mundo sabe mesmo o que é suporte e resistência. É o básico, só que ninguém sabe usar de forma correta. Ninguém tem paciência também para esperar, né? Então, olha aqui essa oportunidade no 6,55. Quantos por cento valorizou? Vamos ver? Até a outra região de resistência, ó, mais 13%. Outra região que deixou foi aqui, ó, 7,49. Olha aqui, ó. Rompeu 7,49 e voltou aqui de novo, ó. Já andou mais 15%. Cara, se toda vez você pegar uma oportunidade de 10 e 15%, sei lá, durante 2 meses, 3 meses, você achar uma ação, uma empresa que te pague 10 a 15%, dentro de um ano você faz aí 100% do seu capital, provavelmente, né? Se você conseguir ter paciência para esperar boas oportunidades durante o ano. Só que vamos falar sobre o day trade agora, né? Sobre os ativos que a gente opera diariamente. Então, aqui eu fiz uma análise só para mostrar para vocês o que que é o suporte e resistência, para explicar para quem não sabe. Só que aqui, galera, dentro dos ativos de índice dólar, é onde a gente faz negociação todo dia, porque esses ativos, eles correm todo santo dia muita coisa. A volatilidade é muito grande. É diferente de uma ação que demora 3 meses, 2 meses, um mês que seja, para dar uma boa oportunidade. Dentro do mercado futuro, que é os mercados de índice dólar, câmbio, commodities, ele vai dar oportunidade todo dia, quase todo dia. Não todo dia vai dar boas oportunidades. Todo dia dá oportunidade, mas não as boas oportunidades, né? Então aqui a gente tem negociação todo dia, operação todo dia para fazer essas metas aí. E semana passada, em específico, foram dias onde a gente teve negociações excelentes. Olha isso aqui, ó. Deixa eu colocar num gráfico maior para vocês verem. Isso aqui, galera, foi uma região lateral do dólar. O dólar estava preso trabalhando entre 4,74 e 4,79. Ele estava preso dentro dessa região. Isso aqui foi um estudo que eu passei no meu YouTube, de graça.
para quem quisesse ver lá e acompanhar as operações da gente. Quando o dólar rompeu aqui, eu avisei no meu YouTube que era compra no dólar. Olha quantos pontos o dólar subiu. O dólar subiu 150 pontos. Isso aqui, galera, 150 pontos, significa com o mínimo que você pode fazer a operação dentro de uma corretora, significa R$ 1.500. R$ 1.500 isso aqui foi dentro de um prazo de 3 dias, que deu de oportunidade para comprar dólar para conseguir ganhar esse dinheiro. Lógico, a gente não consegue comprar no começo e finalizar no final. Eu estou dando uma suposição do que é possível fazer no mercado alavancado. Então, aqui a gente pegou a operação de 20 pontos, 30 pontos, todo dia, né? 10 pontos, 20 pontos, 10 pontos, 20 pontos. A cada movimentação que ele ia fazendo, a gente sabia o que ia fazer. Por quê? Porque ele deu o direcional para a gente. Aqui dentro a gente não estava fazendo nada. Estava fazendo trade curto, comprando e vendendo de suporte e resistência. Quando ele rompeu, a gente comprou com força, porque sabia que ele ia ganhar direcional. Isso aqui é análise técnica pura. Só que a gente teve os nossos gatilhos operacionais também para conseguir se portar dentro do dia. Beleza? Então vamos voltar lá para o nosso slide para ver qual o próximo assunto aqui para a gente. Então a gente viu sobre tendência e regiões de suporte e resistência. Alguém tem alguma dúvida sobre suporte e resistência, sobre tendência? Alguém alguma dúvida? Posso prosseguir então? Vou prosseguir. Se ninguém tem dúvida, galera, vocês têm que aproveitar. Esse aqui é o dia de vocês tirarem dúvida mesmo. Eu estou aqui para tirar todas as dúvidas e ensinar vocês aqui. Podem sugar o máximo que vocês conseguirem, o que vocês perguntarem, eu vou responder, na medida do que eu sei, né? Do que eu posso passar para vocês. Então, assim, aproveitem, é domingo à noite, todo mundo que está aqui já até parabenizo todo mundo, né, que está aqui domingo à noite estudando, porque são poucas pessoas que vão fazer isso, né? Então, aproveitem o máximo, né? Vocês já estão tirando o tempo de vocês para fazer isso, então, se vão fazer, façam bem feito, anotem, perguntem, aproveitem o máximo do tempo possível aqui para a gente, beleza? Então vamos passar aqui para o próximo ponto do slide. E outra coisa, não tenham dúvida de perguntar, viu, galera? Às vezes vocês acham que é uma pergunta besta, mas às vezes a pergunta besta é o que o coleguinha também está querendo perguntar, mas tá com vergonha. Não existe pergunta besta, não. Qual minha melhor estratégia? Minha melhor estratégia é 9.1, sim. Estratégia para mim que tem o maior nível de assertividade é uma estratégia chamada 9.1. Eu vou ensinar essa estratégia para vocês amanhã. Então, para vocês que querem aprender uma estratégia que tem uma assertividade boa, em qualquer mercado que seja, galera, já foi testado em todo tipo de mercado, Forex, ações, mercados futuros, mercado americano, é uma estratégia que tem uma assertividade gigantesca. Então, isso aí é para vocês já pegarem amanhã à noite e aplicar na terça-feira e já fazer dinheiro, beleza? Amanhã eu vou ensinar isso aí para vocês. O Daniel, verdade. O Daniel, ele é um aluno meu que não tem tanto tempo para fazer operações, mas o Daniel, ele pegou uma semana e eu falei para ele só fazer isso. Falei, cara, faz só isso aqui, né? Só aplica 9.1 a semana inteira. O Daniel fez uns R$ 800 uma semana, Daniel? E com a banca de R$ 300, não foi? Eu acho que foi isso. Então, outra coisa, galera, vamos falar agora aqui sobre padrão de candle. Fez R$ 1.000 em uma semana com R$ 300 na conta, aplicando uma estratégia. Isso mesmo. Então, a estratégia eu vou ensinar para vocês amanhã. Vamos falar sobre padrão de candle, galera. Padrão de candle é uma coisa que antigamente eu não dava tanta importância. Achava muita besteira pelo fato de das pessoas ficarem vendendo coisa milagrosa achando que estrela cadente, martelo e não sei o quê. E não é só isso aqui, é que nem eu expliquei no começo, é tudo uma junção. Os padrões de candles, ele ajuda a gente sim. Esses candles ficaram laranjados aqui, nem sei por que também, era para ser vermelho. Mas não muda nada não. É, É tudo uma junção. Lembra que eu falei para vocês sobre as regiões de suporte e resistência que a gente acabou de comentar? Então, o que que acontece? Quando eu tenho uma região de suporte, que é uma região que está concentrado o comprador, eu preciso achar um gatilho. O que que é um gatilho? O gatilho é algo que me diz, Maxwell, compra.
é um candle, é uma média, é alguma coisa do meu operacional que me indica uma compra. É um 9,1, igual o Daniel falou. Pô, deu um 9,1 de compra em cima do suporte. Eu tenho um gatilho agora. Só chegar e tocar na região não é o suficiente para mim comprar. Eu preciso de chegar na região, confirmar a região, me dar um gatilho, aí eu compro. Aí sim eu tenho uma estratégia e um setup bem definido àquela hora, né? Então eu tenho ali o gatilho, eu tenho o stop, que é o risco da minha operação, tenho o alvo, então tá tudo pronto. É só eu determinar o quê? Quanto que eu quero me arriscar nessa operação? Ah, eu quero comprar aqui, eu tô querendo arriscar no máximo R$ 100. Eu vou colocar a quantidade de contratos ou de ações que vão me dar um risco máximo de R$ 100 nessa operação. Outra coisa que vocês precisam entender: o trade que perde muito dinheiro é a escolha dele. Porque a única coisa que a gente tem como controlar dentro do mercado é o quanto a gente perde. Você que escolhe quanto que você perde. Então, se você está perdendo muito, é porque você está escolhendo perder muito. Então, você escolhe lá, ó, Maxwell, tá aqui a região, bateu na região, confirmou, deu setup. E agora, o que que eu faço? Quanto que você quer se arriscar nessa operação? Ah, eu quero me arriscar R$ 50, R$ 20, R$ 30. Coloca a quantidade de contrato suficiente, coloca a quantidade de ação suficiente, beleza, comprei, botei ali o meu risco de R$ 30, 50 que seja. E quanto que eu quero ganhar com isso? Eu quero ganhar 50, um para um, eu estou arriscando 50 para ganhar 50, ou eu quero arriscar 50 para ganhar 100, um 2 para um. Aí você que escolhe também, beleza? Mas uma coisa que vocês precisam controlar é o quê? É o quanto que vocês vão se arriscar. Isso é a única coisa que vocês podem controlar. Porque a renda variável vocês podem ganhar mais do que vocês estão esperando, mas perder vocês nunca podem perder mais do que vocês estão esperando. E vamos falar sobre os padrões de candle. Então, tem dois candles, três na verdade, que são candles que são operáveis na minha opinião. O primeiro é esse candle aqui, ó, que é chamado de candle de força, barra elefante, que seja. Por quê? Porque um candle desse aqui, dependendo da região que ele está sendo operado, sempre vai depender da região. É uma junção de fatores, como eu expliquei para vocês. Se aparecer um candle desse aqui no meio de uma lateralização, ele não significa nada. Ele está ganhando força para voltar. Então aqui eu estou numa região onde esse candle me demonstrou força compradora. Do início ao fim do movimento, eu sei que tem compradores. Olha lá, ó. O candle abriu aqui e fechou aqui. Eu sei que esse candle aqui ele está me determinando força compradora do início ao fim do movimento. Então, esse candle é um candle super operável para mim. É chamado de barra de força, dependendo do tamanho dele. Se for uma barra muito grande, é uma barra chamada de barra elefante. É um candle muito operado. Segundo candle operável, esse aqui, ó, é chamado de martelo. Eu vou dar o nome para vocês, só que o nome pouco importa. Eu quero que vocês entendam o que que o candle está falando para vocês, não o nome dele. Ah, é martelo, é estrela cadente, é doji, é... Não importa, galera. Eu quero que vocês entendam o que que o candle está dizendo para vocês no fim das contas. Esse candle, ele mostra uma fraqueza na parte vendedora. Essa sombra aqui é onde o candle chegou, e quando ele chegou aqui, ele era um candle igual esse aqui, ó, vermelho. Só que na hora que ele chegou aqui, entraram pessoas comprando e ele fez com que esse candle subisse, deixasse esse rastro, essa sombra, significando fraqueza na parte da venda. E aqui, ó, é um candle comprador. Então, se aparece um candle desse aqui, numa região de suporte, eu tenho duas coisas me falando que ali tem compra, galera. Região de compra, vem um candle aqui, pum, bateu um candle. Região de suporte é para entrar comprador. Aí vem um candle com uma sombra desse tamanho, mostrando para mim o quê? Cara, tentaram derrubar o preço aqui. Só que entrou uma pessoa comprando, entraram pessoas comprando, e isso fez com que deixou um rastro, uma sombra. E isso é um gatilho de compra. Pode ser um gatilho de compra? Pode. Só pelo candle? Pode. Só que eu uso outras coisas a mais para me dar mais conforto na operação. Mas só isso já é o suficiente, sim. Então aqui eu mostro uma fraqueza na parte vendedora. E aqui, ó, um candle, o contrário. Ele me mostra fraqueza na parte compradora. Aqui é na parte vendedora, né? Tentaram vender e não conseguiram. Aqui tentaram comprar e não conseguiram. Esse candle aqui é operável em região de resistência. Aí é o contrário. Eu tenho uma região de resistência, onde aqui entra fluxo de venda, aqui está concentrado os vendedores. Chegou uma barra aqui.
bateu no preço e deixou uma sombra, significa o quê? Entraram pessoas vendendo. Então, esse candle me deu um gatilho de venda. Então, tanto na parte compradora quanto na parte vendedora, para mim, esses são os candles que eu uso diariamente. São os candles que vão me dar um gatilho. Esse candle aqui, galera, não me mostra nada. Nenhum desses dois, ó. Nenhum desses quatro, na verdade, né? Por quê? Porque são candles de dúvida. Candle que deixou sombra na parte compradora, deixou sombra na parte vendedora. Então, ele me deixou totalmente na dúvida. Quem é que manda nesse momento aqui? Ninguém. Tá duvidoso. Eu vou esperar o próximo candle me mostrar alguma coisa. E às vezes a gente fica o dia inteiro na sala fazendo isso. O candle de dúvida, o próximo candle me mostrou o quê? Não me mostrou nada. Vai pro próximo. Esse candle me mostrou alguma coisa? Não, vai pro próximo. E vai indo. Paciência, até chegar um candle. Opa, esse candle aqui de força. Entrou uma força compradora aqui. Agora eu vou. Independente da hora que seja. Entrei 9 horas, só dei uma operação 11 horas. Eu quero ganhar dinheiro. Não sei vocês, mas eu quero ganhar dinheiro. Eu não estou me importando com a hora, o tempo que eu vou ter que esperar para aparecer um candle de gatilho, uma operação de gatilho. Eu tenho que esperar. Se você não tem tempo para fazer essas operações, se você entra, Maxwell, só tem uma hora, o horário do almoço para fazer a operação. Eu tenho uma hora ali, entre meio-dia e uma hora. Já é um horário ruim para fazer a operação, né? Porque horário de meio-dia a uma hora, o mercado perde o volume. Então, se você só tem aquele tempo, você tem que ter disciplina de fazer o quê? Eu só vou operar se aparecer um gatilho. Eu vou perder uma hora do meu dia. Se eu ficar lá de meio-dia a uma hora e não aparecer um gatilho bom, eu não vou fazer. Só que sabe qual é o mal das pessoas? Elas entram lá e elas querem caçar a operação. Elas vão ficar procurando. Opa, eu acho que aqui tá bom para comprar. Ah, eu acho que aqui tá bom para vender. E ela faz má operação. Então, isso é a questão da disciplina de quem faz a operação no mercado e se dá bem. Ter paciência e ser disciplinado de falar, eu só vou fazer se tiver muito bom, se não tiver, eu não vou fazer. Dificilmente, mas acontece. Tem dia que eu abro a sala de operações e não faço nada, porque não me mostrou nada, galera. Eu não sou obrigado a operar todos os dias e meus operadores, os meus alunos, eles entendem isso também hoje. Se a gente abre a live de 9 a meio-dia e de 9 a meio-dia não apareceu nada, a gente não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque eu não estou colocando meu capital no risco. Quando a gente faz uma operação, a gente está se arriscando. Então você não precisa botar o seu capital no risco num dia que não está mostrando nada para você. Beleza? Vamos lá agora passar aqui e vamos falar agora sobre os indicadores. O que são os indicadores, né? Os indicadores, o próprio nome já diz, é algo que indica algo. E eu vou falar aqui os três indicadores que eu uso. São três tipos de indicadores, mas as médias móveis, elas têm algumas médias móveis, são quatro médias móveis no total. E vou explicar o que cada uma serve para mim hoje. Então, médias móveis, galera. Médias móveis, basicamente, são médias de preço. É uma média que o preço está trabalhando. Ela vai fazer uma média ali das últimas negociações e vai me mostrar, olha, Maxwell, o ativo está custando. Vamos colocar lá nas ações para a gente ver, ó. Vamos pegar aqui a Copel de novo. Então vamos pegar aqui, ó. O ativo ele está custando hoje 8,58. Foi o preço que ele fechou na sexta-feira. A média, quais são as médias de preço que está sendo negociada? Aí eu vou aqui, ó, na média roxinha, que é a média de 9. 8,42. A média de 20, 8,21. R$ 8. Então, o que que significa? Que essa é a média que está sendo negociado nos últimos dias. Ela está sendo negociada entre R$ 8 e 8,41. Essa é a média, mais ou menos, que o ativo está sendo negociado. Se essa ação cai para R$ 7, o que que ela tá para mim? Barata. Aí vem as regiões junto, tudo junto, né? Então, se ela está sendo uma média de preço negociada de 8 a 8,50, se essa ação amanhã ela tá abrindo a R$ 7, ela tá o quê? Barata. Porque a média tá aqui, ó. A média está sendo negociada entre 8 e 8,50. Se eu compro aqui hoje a R$ 7, eu estou comprando barato. Vamos colocar isso aqui no contexto para vocês entenderem na nossa realidade. O que que é uma média para a gente na nossa realidade? Tabela FIP. Tabela FIP é uma média de preço. Eu tenho aqui um carro, um Corolla. Um Corolla ele tem uma média de negociação, eu não sei qual a tabela FIP, mas vamos colocar um exemplo. O Corolla tem uma tabela FIP de 100 mil. Show.
Eu vou lá nos anúncios e começo a ver. Pô, tá lá 98, 97, 101, R$ 102, R$ 102 mil. Tá naquela média, próximo de R$ 100 mil. Aí eu vou e vejo um anúncio. R$ 85 mil. O que que isso aqui tá para mim? Barato? Uai, por que que tá R$ 85 mil? Aí você já entra em alerta. O que que aconteceu com esse carro? Ele tá batido? Ele tem algum problema? Ele tem algum sinistro? O que que aconteceu que esse carro tá muito barato assim? Aí você vai lá e vai ver. Olha, ó, o carro ele tá com os bancos danificados, ele tá com a pintura, ele tem uma batida, tem um arranhão na lataria e por isso que ele tá mais barato. Aí você coloca na ponta do lápis, olha, pá, R$ 85 mil, se eu pegar 5 mil ali, eu arrumo tudo que tá ali, vou conseguir ficar com esse carro a 90 e eu consigo vender ele de novo a 95, a R$ 100 mil. Então eu comprei ele a 85, eu fiz uma manutenção para ele ficar a 90, fiz ali alguns ajustes para ele ficar a 90, agora ele tá um carro apto para vender a 100 mil. Eu fiz um trade. Eu comprei um ativo que custava 100 mil a 85. Só que esse ativo ele tinha algumas coisinhas ali para fazer uma melhoria. Eu fui lá, investi R$ 5 mil nele, agora ele está apto para ser vendido a 100. Então o que que aconteceu? Eu comprei algo abaixo do preço. E quando eu pego lá agora, tem lá o Corolla, e esse Corolla tá no mesmo preço de tabela FIP de R$ 100 mil, e eu olho um anúncio de 120 mil. Aí eu, por que que esse carro tá mais caro? Ele tem alguma coisa especial? Mexeu alguma coisa, personalizou alguma coisa, mexeu, enfim. Não, o cara só tá vendendo por 120 mil porque ele acha que o carro dele tá mais bem conservado que todos do mercado. Então, se você vai lá e compra um carro que custa 100 mil por 120 mil, você fez um mau negócio, independente do estado. Você não vai conseguir vender esse carro a mais do que 120 mil, porque a tabela FIP dele, o preço médio de negociação dele é 100 mil. Então você já comprou algo e já perdeu praticamente ali 20% na compra, né? Então isso é você comprar um ativo que está caro. No mercado é a mesma coisa, galera. Eu vou pegar aqui um ativo e mostrar para vocês que foi um ativo que teve uma notícia nele e fez com que o ativo subisse de forma absurda. Essa açãozinha aqui, ó. Eu estava comprado nessa empresa há algum tempinho atrás. É uma ação bem fraquinha, a gente chama de mico, né? Que são ações microcaps, né? São ações baratas, né? Você vê que a ação custa R$ 3 para você começar a investir nela. E olha o que que aconteceu. Eu estava comprado bem aqui, ó. Nesse exato preço aqui, ó. Eu estava comprado a 5,50 na empresa. E olha o que que aconteceu. De um dia para o outro, ó, esse dia aqui, ó, a ação teve uma notícia positiva que ela chegou a subir, ó, 70% em questão de 3 dias. Por quê? Por conta de um fato relevante. Aconteceram coisas externas na empresa que fizeram com que a empresa tivesse um ganho ali de investidores do dia para a noite. Várias pessoas viram a oportunidade de comprar a empresa que ela estava abaixo do preço. Só que olha que engraçado, olha o que que as médias móveis me disseram na época. Aqui, ó, tá a média de preço da empresa. Vou colocar aqui, minimizar para vocês entenderem, ó. Ó, vocês vão olhar lá pro finalzinho da tela que vai aparecer sem as médias móveis estarem formadas ainda. Pronto, ó. Aqui era onde eu estava comprado, ó, 5,70. Tava aqui no meio, na verdade, eu tava 5 e pouquinho. Aí no outro dia, o que que aconteceu? A empresa abriu custando 6,30, ó. Fechou em 6,30. Daqui para cá eu já tinha ganhado 6%. E o meu preço médio ainda estava em 5,20. Ó, 5,22, meu preço médio nela. Minha média móvel, na verdade, né? A média de negociação. No outro dia, olha o que que aconteceu. A empresa já estava custando R$ 8. E olha a média de preço negociado, 5,78. Então, eu estava com um ativo que ele estava na média de negociação custando 5,78. E eu estava com ele aqui a 8. Então, vale a pena eu vender? Lógico. Eu estou tendo um ganho de capital. O negócio vale 5,70. Eu estou aqui a 8. Então, eu estou com uma supervalorização no ativo.
Só que ainda fez o quê? Nesse dia que eu vendi, ó. Nesse dia que eu me livrei, só que ele ainda subiu mais, ó. Chegou a bater 9,90. Nessa brincadeira aqui era para ter ganhado mais 20%. Só que olha que legal, ó. A média de preço ela subiu. Subiu para 6,24. Só que ainda estava muito longe de 8,10 e 9,90. O que que aconteceu? O preço ele voltou lá, ó. No outro dia começou a voltar. E no decorrer do tempo, ó, ela voltou a ser negociada no 5,50 inicial aqui, ó. Por quê? Porque foi uma distorção de preço muito rápida. Muitas pessoas compraram, só que não vai acontecer de um ativo subir de forma exponencial, de forma contínua, todos os dias. Ela vai ter que voltar para a correção do preço, ela vai ter que voltar para a média. Então não tem como você achar que vai comprar uma ação e ela vai subir, 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 subir sem parar. Acontece, acontece, mas na mesma proporção que ela sobe, ela vai devolver tudo, porque não tem como se manter ao longo do tempo lá em cima. Então é a mesma coisa do Bitcoin na época, galera. Então o que que aconteceu? Subiu, 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 subiu. Foi chegando um momento que ele teve que corrigir. E a pessoa que não tem conhecimento gráfico, de olhar o que que ela está comprando, às vezes ela faz o que aconteceu com muita gente aqui, ó. Ela compra bem aqui, ó. Ela compra e nunca mais o preço voltou para onde ela comprou, ó. De lá para cá só caiu, ó. E só ficou trabalhando dentro dessa região. Então imagine a pessoa que comprou aqui, ó. A pessoa comprou aqui, ó, ela tá com prejuízo no mínimo do mínimo aí de 30% no capital que ela colocou, por uma falta de informação. Então, muitas pessoas, eu não trabalho com Bitcoin, não mexo com Bitcoin, criptomoedas, mas muitas pessoas me perguntam às vezes, Maxwell, tá no momento bom de comprar o Bitcoin? E, cara, se a pessoa tivesse o mínimo do conhecimento de olhar um gráfico, só de olhar o básico, galera, o que eu mostrei para vocês hoje aqui, tendência, suporte e resistência, ela já saberia se vale a pena comprar ou não. Então tem muita gente que compra Bitcoin por conta de pessoas falando que está no momento bom de comprar, e ela compra lá em cima, no momento onde todo mundo já está começando a vender. Então isso é perigoso, principalmente pessoas desinformadas, beleza? Então médias móveis são basicamente médias de preço, que são a média de negociações do ativo. E aqui a gente tem algumas médias. Vamos aqui colocar quais médias que eu uso e explicar o porquê desses números. Média roxinha, galera. Essa média roxa aqui, ó, é a média de 9 períodos e é uma média exponencial. É a única média exponencial que eu uso. Então, média de 9. O que que a média de 9 faz? Ela vai fazer a média dos últimos 9 candles meus, independente do tempo gráfico. Então, aqui, como eu estou no gráfico diário, ela vai fazer a média dos 9 últimos dias. Então, Maxwell, olha, dentro dos últimos 9 dias, a média de negociação foi 8,42 dessa empresa. A média de baixa é a média de 20 períodos aritmética. Mesma coisa, ela vai fazer a média dos últimos 20 dias de negociação ou 20 candles. Se eu colocar em 5 minutos, ela vai calcular os últimos candles de 5 minutos. Média de 50 períodos. Aritmética também. Ela vai fazer a média dos 50 últimos dias. E a média de 200, que é a média maior que eu tenho, que vai fazer a média dos 200 últimos dias de negociação. Beleza? Então, média móvel é basicamente para a gente se basear o quê? Se está barato ou se está caro o ativo. Segundo indicador, VWAP. VWAP é uma média móvel também. Só que ela é uma média móvel institucional. E o que que é uma média móvel institucional? Ela é uma média móvel onde mostra a posição dos grandes operadores, dos grandes players do dia. Essa é uma média móvel que só tem dentro do dia de negociação. Ela não é uma média contínua igual essas aqui, ó. Essas aqui, elas têm continuidade, elas nunca têm fim. A média móvel do VWAP, ela é uma média móvel que é do dia. É essa média laranjada aqui, ó. Então, ela só é desenhada dentro do dia. Exatamente, é a média dos tubarões. Então, o que que isso define para mim? Maxwell, estou operando o dólar hoje. Top, legal. Qual a tendência do dólar? Vamos lá, seguir o passo a passo. Qual é a tendência do dólar? Ah, Maxwell, a tendência do dólar é de alta. Beleza, vou procurar operações de compra. Quais são as regiões do dia que são possíveis regiões de compra? Ah, é 4,70. Show. Já tenho duas informações: tendência de compra, regiões de compra
E agora eu preciso entender o que dentro do dia. Eu vou abrir minha tela, vou abrir o mercado e vou identificar o quê? Quem é que está comprando no mercado hoje? Quais são os players que estão comprando? Quais são os maiores players do dia? Ah, quem está comprando é o Bradesco. Quem está comprando é Itaú. Quem está comprando são os fundos gringos. JP Morgan, UBS, Morgan, Goldman. Então eu tenho já logicamente um parâmetro de quem eu preciso observar. Cada ativo tem instituições poderosas. Vamos listar aqui agora. Para vocês aqui que operam índice dólar, que são os ativos que eu posso falar para vocês. No dólar, tem uma instituição que manda no dólar. Manda. Ela faz o gráfico andar para onde ela quiser. Se chama UBS. Vou mandar aqui no chat. Dólar, UBS. Índice. O índice, a UBS também tem força. Bradesco e Tullet. UBS é um fundo, é um banco, né? Suíço. Bradesco é aqui do Brasil, vocês já conhecem. E Tullet também é um fundo gringo, né? Uma instituição gringa. Então, na grande maioria das vezes, vocês vão ver que quem manda realmente no mercado são os gringos. São as instituições que têm maior financeiro. 70% da nossa bolsa é composta por gringos. E por que que esses caras não operam a bolsa americana? Alguém sabe me dizer por que que eles operam a bolsa brasileira? Sendo que todo mundo diz que a bolsa americana é a melhor bolsa do mundo? Alguém chuta? Boa, Daniel. Daniel tá na ponta da língua aí as respostas. É isso mesmo, galera, porque tem volatilidade. O que que é volatilidade? É sobe e desce, sobe e desce. Então vocês viram ali a questão de 2, 3 dias o cara ganhar 15, 20% numa ação, em algo. Você vai lá na bolsa lá fora, ela é uma bolsa mais consistente no longo prazo. As ações, elas quase não têm esse movimento de cair muito forte, subir muito forte, elas são empresas constantes. Sobem sempre, só que sempre pouquinho, 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 pouquinho. Aqui não, aqui na Bolsa Brasileira você consegue pegar essas pauladas do mercado. Mercado que tem dia que sobe 2%, 3%. Lá fora não acontece essa coisa com frequência. Então é como você pegasse um elefante. Lá a bolsa lá de fora é como se fosse um elefante. Pesado. Tem constância, mas é pesado. Aqui não, aqui você vai ver um ativo rápido. Aqui é o sobe e desce. Oportunidade todo dia, toda hora. Você entra no gráfico, você consegue fazer uma compra, você consegue fazer uma venda. Lá fora não. Beleza? Então, por isso que a nossa bolsa é composta na grande parte por gringos. Então, esse é o VWAP, essa é a ferramenta que a gente analisa durante o dia. E o terceiro indicador aqui mais importante é o volume financeiro, que basicamente é a entrada e saída de dinheiro na empresa. Então, vamos colocar aqui na Copel, galera, ó, quanto de dinheiro entrou na Copel sexta-feira? Sexta-feira, entrou um total de 269.696.226 reais dentro da Copel. Isso aqui foi a entrada de volume financeiro dentro da empresa em um dia, movimentação. Então é uma empresa que a gente vê que tem o quê? Liquidez. Entrou volume na empresa. Tem pessoas aqui, tem pessoa grande comprando essa empresa. Então o volume financeiro confirma para mim o quê? Que essa empresa está subindo porque tem motivo. Quando a empresa começa a subir e não tem volume, é o que aconteceu com a Viver. Ó, vamos lá? Olha aqui, galera, ó. Olha a divergência. Isso aqui é uma coisa que se chama divergência, ó. O gráfico está subindo e o volume caindo. Como é que essa empresa está subindo se não tem ninguém comprando aqui embaixo? Faz sentido? Não. Então isso aqui já me dá uma desconfiança de quê? Desconfiança de que essa empresa ela vai cair logo logo. E foi dito certo, ó lá. Então, o volume financeiro é uma ferramenta muito importante para a gente também no dia a dia, tá bom? Esses são os três indicadores principais que eu uso. E
Como eu comentei com vocês, já estamos aí com 1 hora e meia de aula. Amanhã eu vou passar para vocês aí o que eu chamo de plano perfeito. Então, eu vou passar a minha melhor estratégia para vocês, uma das melhores estratégias. É muita preferência, né? Eu gosto muito dela, mas tem outras estratégias muito boas aí que a gente tem dentro do nosso setup, porque é o que eu falei para vocês. Tem estratégia para todo movimento de mercado. Então, uma coisa que vocês precisam ter é clareza. Então, aqui, o que eu coloquei dentro dessa estatística aqui, isso aqui não tem como falar a verdade, né? Não tem como existir uma verdade nisso aqui. Mas o que eu vejo é que o mercado, 60% é emocional, 20% técnico e 20% de gerenciamento. O emocional é muito importante. Muito, 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 muito. Que é o que eu falei para vocês. É o emocional de ter paciência, de esperar o momento certo de comprar, de esperar o momento certo de vender. O que que acontece com muitos operadores? Ele é, ele é o cara que aceita perder muito, mas na hora de ganhar ele já está com pressa de realizar porque ele tem medo do preço voltar. Ele tem medo do mercado voltar e tirar aquele lucro que ele tem. Então, é totalmente o contrário a cabeça do ser humano. Quando ele está perdendo, ele quer continuar, não vai voltar. Ele acredita que vai voltar, ele acredita que o mercado ele vai retomar aquele movimento ali a favor dele e ele continua, continua, continua. E quando ele está ganhando, o mercado começa a ir e ele já sai imediatamente. Por quê? Medo de perder. Então, o emocional é uma coisa que tem que ser muito afiada dentro do mercado. E essa parte do emocional vai estar totalmente atrelado com a sua questão de ambiente. Se você está com pessoas que têm um emocional fraco, que vão fazer coisas indisciplinadas, a probabilidade maior é você ser igual ele. É você ser mais um desses. Então é aquela coisa, você é a média das 5 pessoas que você convive. Isso te conforta ou te assusta? Né? Então, se você é um trader hoje, você tem 5 pessoas ali. Se você não tem, você tem que se espelhar em você. Mas se você é um trader hoje, se você é uma pessoa que hoje está operando e você tem um grupo de amigos ou um grupo de pessoas que você opera, coloca a média pega as 5 pessoas ali, as pessoas mais próximas, e vê o resultado dessas pessoas, vê o comportamento dessas pessoas. Se essas pessoas forem muito boas, você está em boas mãos, você vai ser mais um desses bons. Se você está com pessoas que são ruins, que têm resultados ruins, você vai ser o quinto, vai ser o sexto próximo dessa união aí, beleza? Então, gerenciamento. Gerenciamento é uma obrigação. Acho que todo mundo aqui é adulto o suficiente para saber o quê? Cara, eu falei que eu vou estopar R$ 100, o máximo que eu vou arriscar é R$ 100 e eu sou responsável com o meu dinheiro. Então, se eu perder R$ 100 hoje, eu vou voltar amanhã, eu vou estudar o que é que eu errei hoje, amanhã eu vou voltar melhor. Então, às vezes parece que as pessoas parecem crianças quando se trata disso. Elas entram aqui e acham que é diversão, e ela tem que ter responsabilidade. É o dinheiro que vai dar uma qualidade melhor para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida dos seus filhos, para quem tem filho, da sua esposa, do seu esposo. Aquilo ali é um dinheiro que você tem que tratar com responsabilidade. Então, eu sempre falo dentro da minha sala de operações: se você pegar o dinheiro que você opera e botar em cima da sua mesa, muita gente faz operações simplesmente só por fazer. Eu já corrigi muitas pessoas que entravam assim: ah, vou fazer um teste aqui. Vou fazer um teste. Ah, só tô arriscando R$ 50 só. Só 50? Então faz o seguinte: pega R$ 50 da sua carteira e rasga aqui, ó. Eu quero ver se você vai arriscar R$ 50 assim, ó, de rasgar. Você não faz. Sabe por quê? Porque quando a gente está dentro do mercado, dentro da plataforma, vendo os gráficos, a gente está sem nada palpável. Você não está com o dinheiro na sua mão. Então, muitas vezes você se perde de saber que aquilo ali é dinheiro dentro. Você começa a ver aquilo ali, aqueles pontos subindo e descendo, e na sua cabeça você acaba esquecendo que aquilo ali é o seu dinheiro que está fazendo variações. Então, se você tivesse tudo palpável, você não faria nem metade do que você faz dentro do mercado financeiro. Então, quando você começa a pegar isso, quando você começa a se cercar dentro de um ambiente onde todo mundo ali está dentro de uma união para ajudar um ao outro, tem dia que eu não estou bem, galera. Tem dia que eu estou na minha sala de operações e, logicamente, eu sou o cara que tem que estar ali dando um exemplo. Só que tem dias, essa semana passada mesmo, que eu fiquei gripado, que eu fiquei doente. Aí teve um dia que eu estava pegando uma baita de uma operação, ganhando dinheiro, e depois eu entreguei tudo na outra operação. Por quê? Porque eu fiz uma análise ruim. Porque eu estava saindo para ir no banheiro, para suar o nariz, para ir tomar um remédio e não estava focado 100% no gráfico.
só no modo automático. Aí o que que aconteceu? Os meus alunos, graças a Deus, eles fizeram a escolha certa. A operação que eu entrei, alguns não entraram, outros saíram antes do tempo, porque viram que foi uma má escolha. Então, isso é a questão do ambiente. Às vezes, os meus alunos me ensinam, eles me ajudam também nos dias que eu estou ruim. Então, quando você está num ambiente assim, sempre vai ter alguém que está num dia ruim. Só que aí, esse cara que está no dia ruim, ele vai ser influenciado pelas pessoas que estão ali num dia bom. Essas pessoas vão ajudar ele a tomar uma boa escolha hoje. E amanhã ele pode ser o cara que vai servir da pessoa que está com a energia boa. Então a gente está ali sempre buscando energias boas. Pessoas que vêm aqui na sala de operações para trazer energia ruim, a gente não quer. Por isso que a gente não abre a sala de operações para público. São só os meus alunos. São só pessoas que estão alinhadas no mesmo objetivo que eu. É ganhar dinheiro? É ganhar dinheiro. Só que acima de tudo é operar bem. Não é só pelo dinheiro. É fazer uma boa operação, fazer uma boa leitura. É falar assim, pô, Maxwell, a gente fez tudo top hoje. Se eu estopar, não importa. Se eu perder hoje, não importa. Por quê? Porque a gente fez a leitura perfeita. Se eu não conseguir ganhar, é porque não tinha que ganhar mesmo. Então é isso que a gente tem que ter dentro do ambiente. E a técnica. Não adianta também eu falar para vocês, se você tiver um bom emocional, um bom gerenciamento de risco e você não tem uma técnica que funcione. Não adianta. Isso aqui eu bati muito na tecla quando eu comecei. Eu escutava sempre isso. 80% é emocional. Aí eu comecei a buscar emocional. Exatamente. O mercado é soberano. Eu fiz um treinamento, paguei uma mentoria de R$ 3.000 na época, isso em 2020, galera. R$ 3.000 numa mentoria era muita coisa. Hoje em dia já nem é tanto mais, mas antigamente era muita coisa. E era meu começo, eu não tinha muito dinheiro. Paguei não sei quantas vezes. Uma mentoria para a questão emocional, para treinar o meu emocional para a Bolsa de Valores. Emocional, emocional, emocional. E eu fiz tudo. Cara, fiz lá 10 semanas de treinamento intensivo, fazendo os exercícios, me dedicando. Só que o operacional que eu tinha na época não me dava resultado. Então, assim, você começa a ficar conformado. Você tem que aceitar o stop, beleza. Eu aceito o stop, só que eu tô levando stop todo dia. Aqui que adianta o emocional bom. O emocional tem que ser bom, mas você tem que ter uma técnica boa também para você ganhar. O emocional é para os dias ruins você não perder a cabeça, os dias ruins. Você não perder a cabeça ao ponto de jogar tudo fora. Mas não faz sentido você treinar tudo. Cara, eu sou um cara disciplinado. Eu boto meu gerenciamento na risca. Eu tô ali todo dia no emocional tranquilo, sem ansiedade, clico na hora que tem que clicar, espero a região, espero o setup, espero o gatilho, mas meu operacional não me dá resultado, o que que adianta? Então, tem que ter técnica sim, galera. É uma junção de muitas coisas. E hoje eu sou um cara que tem o emocional blindado para isso. Blindado, blindado. Por quê? Porque eu já tenho técnica, galera. Eu sei que minha técnica funciona. Eu posso ter um mês inteiro ruim. Só que eu sei que nos outros 11 eu vou conseguir recuperar. Porque minha técnica me mostrou isso durante 3 anos já. Quase 4 anos agora. Então eu não tenho essa questão de, putz, Marcelo, eu tive um mês ruim. Vou largar o mercado, isso aqui não funciona. Funciona, já vi, já passei por um mês ruim, já passei por meses ruins, e nos outros meses eu recuperei, passei, fui embora. Agora as pessoas, infelizmente as pessoas elas param no meio do caminho. Ela teve um mês ruim, ela acha que aquele mês ali é parâmetro para os outros meses. Aí o outro mês que era para ser bom, ela largou. Acontece muito. E amanhã eu vou passar para vocês. Vou passar uma das estratégias que eu tenho aqui, que vai dar resultado para vocês. Só de vocês aplicarem vai dar resultado. E vou passar aqui um gerenciamento, coisas da questão emocional para vocês também, o que que vocês precisam se preparar na questão emocional, questão de rotina. Amanhã eu vou passar um plano para vocês começarem a aplicar aí no decorrer do dia de vocês, beleza? Todo mundo gostou da aula, conseguiu entender? Tem alguma dúvida? E aí, galera, gostaram da aula? Alguma dúvida? Ou posso encerrar a live, pessoal? Valeu, Elcio. Valeu, Daniel. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, então. Espero que vocês usem isso aqui, tenham anotado, tenham tirado algum aprendizado disso aqui. E amanhã vai ser a melhor aula, né? Vai ser a aula
mostrando na prática o que que funciona para vocês já colocarem em prática mesmo. E amanhã, quem quiser participar da sala de operações, às 9 horas da manhã, a gente vai ter aí um link enviado para vocês também pela plataforma Zoom. Então, vocês entrando, vocês já vão ter aí acesso à nossa sala junto com os nossos alunos e os outros professores que vão estar ali auxiliando na operação e ver o que que a gente faz no dia a dia, tá bom? Então é isso, vou encerrar aqui, a aula vai ficar gravada, já já eu vou subir para lá para quem quiser rever a aula. E um abraço para todo mundo, galera. Tchau, tchau, bom descanso, boa semana para todo mundo.